conseguia entender o que os caras explicavam. Eu passei uns 10 anos buscando esse entendimento do que significava a palavra opalescência e não conseguia entender. Aí eu tomei vergonha na cara, falei, eu vou estudar mesmo, porque eu vou aprender o significado dessa coisa. Quando eu comecei a entender o que é opalescência, me falaram de fluorescência. E cara, agora tem mais essa coisa para entender, né? Mas o dente também é translúcido. Aí eu fui estudar o que era translucidez, já ficou mais fácil. Legal. Mas nós vamos chegar lá. Muito bem. O básico para a gente entender o significado de fluorescência, de opalescência, iridescência é entender esse ABC. Azul, amarelo e vermelho. Certo? A, B, né? Então vamos lá. Se nós já sabemos que ondas curtas é azul, ondas médias, amarelo, ondas vermelhas, longas, já ficou bem mais fácil. Muito bem. De acordo com as pesquisas que eu fiz aqui, ó, que eu acabei de repetir para vocês, ó, a percepção visual das diferentes frequências de luz, sabemos que a luz branca é proveniente do Sol, ou de uma lâmpada. É uma onda eletromagnética composta por diversas outras ondas eletromagnéticas, que se diferenciam pelo comprimento de onda, mas que se assemelham pela sua velocidade e propagação no vácuo. Assim, cada cor é uma onda eletromagnética. Entenderam? Foi o que eu acabei de explicar, né? Ao incidir sobre a superfície de objetos, as ondas de luz se interagem com ele e são modificadas por meio de reflexão, absorção, refração, defração e transmissão. Essa luz é modificada, que é captada pelos olhos, que determina quais as cores que são percebidas. Para que nós possamos entender isso, nós vamos entender aqui também o que é absorção, refração, difração e transmissão. O próximo passo para a gente entender a opalescência. Ok? Então vamos lá. O que é absorção? O que é absorção para você, Ebinho? É quando a luz vem e não é nem refletida, ela é absorvida. Aí eu não consigo ver ela de volta. Então quando a luz é absorvida, eu sempre enxergo preto, já que eu não tenho ela de volta para mim. Muito bem. Você falou no preto, né? Eu não falei que preto era... Cor. Só... É falta dela. É, muito bem. E o branco? O branco são todas. Legal. Certo? Porque até então ninguém perguntou, né? Eu falei de amarelo, vermelho e azul e o preto e o branco. O preto é ausência, de luz. Se você tem, é preto, é ausência de cor, é ausência de luz. Certo? O branco é a união de todas as cores em movimento. Tem uma pesquisa bem interessante sobre isso, que eu vi isso na prática, assim, bem simples. O camarada pegou um CD, uma máquina de CD, e colou 3 fatias das cores básicas, vermelho, azul e amarelo. Quando girou ele ficou branco. Quando ficou branco. Pode, pra mim que é uma salada, assim, sei lá, uma cor alaranjada. É, por isso que eu acabei de falar para vocês. O branco é a união de todas as cores em movimento. Isso é uma prova de que quando o feixe de luz se propaga no vácuo, o que eu acabei de ler para vocês, ele se confunde com o branco. Mas ali, devido à sua velocidade de propagação, você se confunde com o branco. Mas ali está contido vários comprimentos de onda. Todas juntas. Todas juntas. Então o branco é a união de todas as cores em movimento. Aí você vai falar assim, peraí, mas e se eu pegar azul, amarelo e vermelho e misturar, eu não vou ter branco? Hã? Você vai ter o cinza complexo. Porque nós estamos falando de cor em óptica. Cor óptica, que é cor em movimento, comprimento de onda é uma coisa. E cor pigmento é outra coisa. Se você misturar os pigmentos que são responsáveis pela reflexão de cada cor individual, você vai ter o cinza complexo. Como se naquele cinza tivesse todas as cores. Bom, então, segundo o que está nos informando aqui, a absorção, que o Abinho falou, é bem isso mesmo. A absorção é quando o objeto ele tem a capacidade de absorver a luz. Ele não reflete a luz,
ele não transmite a luz, ele absorve a luz, ele diminui a luz, ele dá profundidade. E isso acontece muito no dente, certo? Tem uma propriedade de absorção de luz. E a refração da luz? A refração é diferente da reflexão, quando ela refrata, ou seja, através de um objeto que absorve a luz, por exemplo, um bloco de vidro, né? Um prisma, ele pode absorver um feixe de luz e modificar a trajetória dessa luz. Ela refrata, uma luz, ela vai ser refletida, mas em outro sentido, certo? É uma refração, é diferente um pouco da difração. Ela divide. É que a difração, exatamente, ela vai dividir os raios. Ela vai dividir. Ela muda a direção, a trajetória. Como se nesse slide aqui, ó, isso seria um processo, um fenômeno de refração da luz. Ela é semi-refletida. Ela vai fazer a refração e a difração. É. Aí, essa mesma imagem. Exatamente. Difração porque está dividindo as cores. E refração porque está mudando a trajetória dela. Mas ela não está sendo refletida totalmente. No espelho você vai ter a reflexão. A luz é totalmente refletida. É um pouco meio confuso e a gente precisa estar bem claro isso. Refração, difração e reflexão. Aí vai ficando mais fácil de entender lá na frente para nós podermos entender o que é opalescência. Certo? E a transmissão da luz? Transmite. Exatamente. É como se um objeto fosse uma fibra ótica. Ele transmite a luz. A onda entra aqui e sai lá na frente. Ela não muda a trajetória, ela não muda o comprimento da onda, né? Ela só transmite aquela onda de luz. Vai embora, exatamente. Se ela modificar o comprimento da onda, ela passa a ter uma outra propriedade, além de ser apenas o transmissor. Bom, aqui eu falei para vocês, começamos por aqui. Ficou bem clara essa questão do comprimento de ondas aqui dentro do espectro, né? De luz, né? Só repetindo, né? Vocês entenderam isso aí? Foi o que eu acabei de falar, né? Azul, amarelo e vermelho, né? Ok, olha lá, ó. Exatamente. Azul, amarelo no meio e vermelho, ó. Ó, lá em cima, ó. Raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho tá aqui, ó, do outro lado, ó. Viu? Macro-ondas, ondas de TV e ondas de rádio. São bem longas. Nós só conseguimos decodificar as que estão aqui no meio, ó. Entre 400 e 700 nanômetros. E quem é o responsável por essa decodificação no olho? E quem mais? André, quem é o responsável? Hã? É isso mesmo, André? E os cones são responsáveis pelo quê? Pelo preto, branco ou colorido? Hã? Os cones? Hã? Colorido. Os cones coloridos, os bastonetes pelo preto e branco. Bem fácil assim, né? Essa escala, ela nos orienta muito bem com relação a matiz. Nos orienta bem com relação a croma. Mas ela falta uma informação, vamos dizer assim, bem interessante e importante, que é o valor. Existe um recurso que nós podemos fazer uma analogia com ela para entender valor. Mas o que ela mais relata para nós de uma forma mais básica é matiz e croma. Aquela escala Vitapan 3D Master, né, que quase ninguém entende como que aquilo funciona, ela já tem esse recurso do valor. Porque essa escala Vita, ela só tem duas informações, matiz e croma. O valor você precisa fazer uma certa análise entre as famílias de cores, entre as matizes, para poder ter um comparativo de valor. Todos sabem o que significa matiz, croma e valor? Aldo. O que é matiz? Você sabe? Se não sabe, passa para frente. Passo. Sabe o que é matiz? Passo. Passo? Passo também. Bom, o matiz é o nome da cor. O matiz é o comprimento da onda. Ó, que legal, ficou fácil de entender o que é matiz. O matiz, quem determina o matiz é o comprimento da onda. Ou seja, basicamente nós temos três matizes, né? Primária, professor. 3 matizes primárias. Exatamente. Nós temos amarelo, azul e vermelho. Esses são os nossos matizes. Ok? Na escala Vita,
nós temos 4 matizes, ou seja, 4 famílias de cor. O que dá nome à cor é o matiz. Então, tipo, o verde, que é a mistura do azul com o amarelo, também é um matiz. É um matiz. Que não tem na escala Vita. O verde, né? Verde? Ele pode estar ali misturado e alguém que tem muito bastonete, Tem um aliás, muito cone, pode enxergar um verde ali. Eu não consigo. Bom, mas vamos lá. O amarelo, que são as ondas longas, é uma família de cor. O laranja é outra família de cor e o vermelho outra família de cor. Muito bem. Na escala Vita nós temos A, B, C e D. É isso? O A é o matiz. O B é outro matiz. O C é outro matiz e o D é outro matiz. Então, o que significa um A1, por exemplo? Um A1 é um comprimento de onda, vamos dizer assim, curto e um croma 1. Entenderam? Puxa, ficou difícil, né? Então, será que ele seria um comprimento de onda médio, um croma 1? Mas você sabe o que é croma? A extensão da matiz. Não. Não, é a croma. Tempo. Até bom, filho. Vamos lá. Nós É a entendemos. saturação da matiz, não é? Exatamente. Quanto maior o croma, vamos dizer assim, mais fiel é a cor. Mais forte ela tem de pigmento. Então o amarelo, quanto mais forte o amarelo, mais croma ele tem. Mais saturado ele é. Entendeu? Ah, deixa eu ver se eu entendi. Quando uma substância, só complementar aqui para você, quando uma substância ela tem uma propriedade de reflexão de muita onda amarela, ou seja, ela consegue refletir quase toda a onda amarela do espectro de luz, ela é bem saturada amarela, é bem fechada, ela tem uma cromatização alta, ela é bem cromatizada, ela é bem saturada em pigmento. A quantidade de pigmento, vamos dizer assim. Isso. Vai com uma porta de vidro, dou uma borrifada de amarelo nela, eu tenho pouco croma. Isso. Aí dou mais uma borrifada, aumenta o croma. Mais Tipo, saindo do A1 para A2, Até para A3, chegar para no A3 topo. e meio, Olha A aí. 4. Legal. Antes de apresentar para vocês a roda de Monsell, nós estávamos aqui ainda, já entendemos o que é matiz, né? A matiz é o nome da cor. E o croma é a saturação da cor. Né? Quanto mais pigmento, quanto mais fechada é aquela cor, mais alto é o croma. Ou seja, o amarelo clarinho seria um amarelo com croma 1. Amarelo médio, croma 2, amarelo escuro, sucessivamente. Por esse motivo que nós temos aqui, ó, A1, A2, A3, A3,5 e A4. Quando eu falo de A1, eu estou falando de um matiz A num croma leve. Mas o que vai nos dar esse croma leve ou sobrecarregado ou saturado? Uma outra propriedade que tem no dente, que é o objeto que nós estamos trabalhando, o órgão que nós estamos trabalhando, que é a transparência, é a translucidez. Então, se a gente trabalha com objetos translúcidos, nós temos uma matiz, vamos dizer assim, que constrói uma massa, que constrói um objeto, e essa massa ela é meio transparente, levemente translúcida, vamos dizer assim. Ela tem, quanto mais pigmento nós vamos colocando nessa massa, vamos imaginar que nós estamos com uma massinha, e essa massinha é uma massinha, uma bolinha de vidro, e ela é totalmente transparente. Né? À medida que a gente vai adicionando pigmento nessa massinha, nós vamos aumentando o croma dela. Né? E aí vamos fechando, vamos diminuindo a transparência dela, vamos diminuindo a propriedade de passagem de luz. E aí essa bolinha ela vai deixando de ser um vidro transparente e vai passando a ser translúcida. Então quando nós temos um objeto que é totalmente transparente, um vidro, e nós vamos adicionando um pouquinho de pigmento nele, indiferente da cor desse pigmento, se é amarelo, se é branco, se é verde, se é azul, ele vai deixando de ser transparente e passando a ser translúcido. E o dente, em questão que nós trabalhamos, é isso, para a gente entender, eu abri esse parênteses só para a gente entender o que é saturação da cor. Nós temos um objeto que é mais ou menos transparente, e esse mais ou menos transparente significa translúcido.
Essa translucidez se dá de acordo com o tipo de pigmento que é adicionado a ele. Que aí esses pigmentos vão ter propriedades de reflexão de comprimento de ondas de luz diferentes. Que aí nós vamos identificar as variantes de cor nele. Translúcido, então, é uma saturação. Uma saturação do transparente. Saturação transparente. Mais ou menos, seria uma adição de pigmentos a transparente, é isso mesmo. Porque a saturação, se a gente falar em saturação, eu teria que falar para você que seria só pigmento. Quanto mais saturado, mais pigmento, né? Mas eu tenho que partir de uma base. São outros elementos, não só de cor. Exatamente. Eu tenho que partir de uma base. Eu citei esse exemplo de uma bolinha de vidro para facilitar nós entendermos isso aí. E aí isso nos leva a uma compreensão que nós vamos precisar ter, só adiantando aqui, o que significa transparente e translúcido. Tem uma experiência que o Sidney Kina apresenta no livro dele, O Invisível, que eu já vi isso em outros artigos também, que ele pega um copo cheio de água, ele pega vários copos do mesmo tamanho e coloca a água dentro desses copos. Ele enche 5 copos com água. E aí ele pega uma bisnaga de tinta branca, que seria bastante pigmento, pinga uma gotinha no segundo copo, o primeiro ele não pinga uma gotinha no segundo, no terceiro, 2 gotas no quarto. À medida que ele vai adicionando gotas de tinta branca nessa água, essa água vai deixando de ser transparente e vai ficando fosca. Aí a gente consegue entender quando esse objeto vai deixando de ser transparente e passando a ser translúcido. Só que antes eu achava que translúcido era uma coisa que não era branca, que não era transparente, era branca. Mas o translúcido ele pode ser translúcido branco, pode ser translúcido vermelho, pode ser translúcido amarelo, depende do pigmento que eu adicionar nele, para modificar. Por isso que na cerâmica lá na frente, vamos falar assim, vamos usar um translúcido aqui. Que translúcido a gente usa? Vamos usar um translúcido azul, vamos usar um translúcido mais violeta, vamos usar um translúcido amarelado, vamos usar um translúcido mais esbranquiçado. E a gente confunde muito isso, eu confundia muito isso. Pô, mas translúcido é branco ou é azul? Translúcido é branco e translúcido é azul. Bom, vamos lá. Voltando aqui para a nossa escala Vita-Pan, eu falei que nós temos 3 dimensões da cor, né? Só voltando lá. A cor nós temos que compreender pelo menos, no mínimo, basicamente, 3 dimensões da cor. Quais são elas? Matiz, cromo e valor. Matiz já ficou bem claro para vocês o significado de matiz, né? Croma também, né? Ok. E o valor? É a quantidade de branco que tem nas cores. Ou propriedade de refletir a luz branca. Quando eu comecei falando para vocês de cor, eu falei primeiro de ondas curtas, médias e longas, né? Azul, amarelo e vermelho. Não falei de branco e preto. Porque eu deixei para falar do branco e do preto agora, né? Que o branco é a união de todas as cores em movimento e o preto é a ausência das cores. A ausência de luz, ou seja, a ausência de cores. Porque facilita para nós compreendermos o branco e o preto, valor, matiz, quando nós observamos essa roda, que é a chamada roda de Monson. Então, é bem fácil entender isso, ó. Bem simples. Nós temos uma fonte de luz. Essa fonte de luz está aqui, ó, uma lanterna. À medida que esse facho de luz perde a capacidade de iluminar, acabou a luz. Né? Eu estou direcionando uma lanterna lá naquela parede. Em volta desse facho de luz, vai clarear um pouco, não vai? E você vai ver algumas cores, né? À medida que se distancia desse facho de luz, vai ficando escuro. E o princípio dessa roda é o mesmo. Ou seja, à medida que se distancia do centro, de onde você tem mais luz, você vai perdendo o valor, você vai perdendo as cores. Eu consegui entender isso dessa forma, nessa roda. Quando você junta todas as cores, onde ela tem mais potência, ela é branco. Quando você se afasta desse facho de luz, você perde valor, é a ausência de cores, a ausência de luz. Certo? Então, quando fala que um objeto tem alto valor, é porque ele tem a capacidade de refletir mais cores. Ele tem mais valor.
certo? Porque ele tem a capacidade de refletir mais feixes de luz. Aí dentro daquilo ali seria a variação tipo, do verde, do amarelo, do vermelho, né? Isso. O Monson facilitou bem nós entendermos o que eu expliquei até agora, né? Ó, aqui está a união de todas as cores em alta velocidade. A luz está se propagando em alta velocidade. Se o branco é a união de todas as cores em movimento, é quando a luz está em movimento, né? E aqui está branquinho. À medida que a luz vai perdendo a sua capacidade de se projetar no vácuo, ela vai perdendo as cores. Ela vai ficando escura, vai perdendo valor. Ela vai se dispersando. E à medida que ela vai se dispersando, ela vai saturando. Porque ela vai perdendo o movimento. Porque eu falei Na que... verdade já é uma saturação, né? Hã? Na verdade já é uma saturação, né? Quando ela está em movimento, dificilmente ela fica saturada. Não, mas é um processo de saturação, não é? Sim. Porque você parte da mais clara para o mais escuro. Você vai Então, aumentando isso a saturação. nos leva a compreender que todos os dentes escuros têm baixo valor. Dentes mais claros Mais saturado. têm mais valor. Sim, os Certo? dentes escuros mais saturados. São mais saturados. Um dente escuro é o que? Um A4? Ele tem um croma alto. Ele é bem saturado de pigmento. E ele tem pouco valor. Certo? Ficou bem fácil isso, né? Todo mundo entendeu então o que é valor e croma. Quanto mais saturado, menos valor. Dente BL1 é o que existe mais valor. Né? Exatamente. No caso, por exemplo, um dente a 3,5 com uma incisal bem esbranquiçada. Aí, o que dá para entender? É que lá na cervical, esse dente tem baixo valor, na cervical só, mas a incisal tem muito valor? O esbranquiçado, talvez nós podemos interpretar que ele pode não ser valor, ele pode ser pigmento. Pigmento branco daí. É. Porque quando você pigmenta, você entra num outro fenômeno da cor, que é a opacidade. Aí já vai. Olha aí que legal, ó. É para misturar as ideias mesmo, né? Puxa vida, agora já vai essa tal de opacidade, né? Ó, Eu estou perguntando se eu peguei um cara assim, um dente A3, no caso, mas a incisal era muito branca. E aí, mas ela era um branco opaco ou era um branco translúcido? Sem passagem de luz. Geralmente, quando você tem um branco translúcido, ele tem alto valor. Quando você tem um branco que na luz não passa, ele é um branco opaco. Essa parede é opaca. Ela é totalmente opaca. A luz não atravessa por ela. Então, se você acidente, você incidiu uma luz nele, e você olhou por trás dele, e a luz não atravessou, ele é opaco. Se você incidir a luz no objeto, e ele continua branco, mas a luz está atravessando, ele tem A alto própria luz valor. aqui a gente já consegue ver essa diferença, né? Na mesma cor ó, da parede. Ó. À medida que vai perdendo, Quando você tem mais cor aqui, você tem uma cor. não tem mais luz, Parece que você tem uma tintura diferente. porque tem mais luz, né? É. Olha que interessante. Ó. Aonde a gente consegue ver mais luz ali, ó, mais incidência de luz tem mais valor. À medida que vai perdendo o alcance da luz, parece que a cor vai mudando, vai ficando saturada, vai tendo menos valor. Quando nós temos uma condição de espaço, ó, voltamos lá na metalocerâmica, tá? Estamos lá há 15 anos atrás. Temos uma volta aí de 15 anos. Eu vi trabalhos belíssimos de metalocerâmica, inclusive com valor, que não eram opacos, tinham um valor. Eu consegui fazer isso também, quando nós tínhamos espaço. Por esse motivo é que nós pedíamos para os dentistas, nós precisávamos de espaço para conseguir essa profundidade. Agora, para nós mudarmos isso, está sendo até difícil, né? Porque hoje a gente está falando assim, você chega, nossa, mas esse preparo não está muito grande, porque na maioria das vezes, os técnicos e os dentistas ainda estão com essa mentalidade da metalocerâmica, onde teria que ter muito espaço. Tem hoje aí. E o refratário, ele permite nós conservarmos os dentes sem ter que desgastar, mas para isso nós precisamos compreender essa coisa e mudar um pouco esse conceito de metalocerâmica. Talvez vocês que está começando agora, que fez pouco metalocerâmica,
quando está começando agora na prótese, já tem outros recursos, faz menos metalocerâmica ou faz pouco, fica mais fácil até, de quem já faz metalocerâmica há 15 anos e que vem dessa história. O dentista cobrava, o paciente cobrava, nós nos cobrávamos um dente translúcido em cima de uma superfície opaca. Para conseguir isso, nós teríamos que ter espaço. Então, porque o preparo já estava grande muitas vezes, então estava Mas opaco. mesmo quando se tinha preparos grandes, preparos pequenos, a gente compensava isso com metal também, né? Acabava que compensava. Porque a o metal. ideia era outra, né? Exatamente, de resistência. Não, você compensava, você tinha um preparo pequeno, você compensava, e tanto em proximal quanto em sisal, a gente E deixava compensava. pouco espaço para cerâmica. Eu vou explicar o porquê nós fazemos isso. Eu ensinei isso. Eu defendi isso também. Por quê? Eu entendia que a cerâmica era um revestimento estético de uma subestrutura, né? E para ter resistência mecanicamente, esse material uniforme. eu tinha que ter uma espessura uniforme. Foi o que me venderam os Mas isso fabricantes. é o que foi ensinado. É o que era ensinado. É o que eu entendi que era ensinado, que quanto mais... E eu comprovava isso na prática. De que maneira? Quanto mais... E isso é comprovado também, tá? Quanto mais uniforme for a camada de material estético, quanto mais uniforme for a camada de material cerâmico sobre a estrutura, mais linear vai ser o seu comportamento. Como assim uniforme em cima? Se você tem uma massa com a mesma espessura desse lado e uma massa com a mesma espessura desse lado, e elas estão unidas, ela vai ter um comportamento igual durante o processo de cocção. Agora, se você tem um dente aqui ou uma outra massa bem volumosa e desse lado é bem pequeno, quando elas vão sinterizar na cocção, o que acontece? A massa tende a contrair para onde tem maior volume, então ela vai fazer isso. Ela vai para onde tem mais volume. No dente, se nós fizéssemos uma estrutura que não tivesse um ângulo, ela fosse torta, e eu tivesse construído um ângulo de cerâmica, e isso acontece na prática. Ó. Hoje em dia já Eu tenho uma estrutura. Com as zircônias. Eu tenho uma estrutura, vamos dizer, ó, tem que fazer isso aqui, ó. Imagina que esse quadrado aqui é um dente, certo? E a nossa estrutura está redonda. Eu aplico cerâmica aqui, quando ela queima, ela tende a fazer o quê? Arredondar aqui, não é? Ela dá uma arredondadinha. E aqui não acontece quase nada. Não é isso? Ela dá uma arredondada porque ela vai se juntar nesse ponto aqui onde tem mais volume. E então nós fazemos o que no desenho da metalocerâmica? Eu pedia para fazer o quê? Olha, o núcleo era cônico, então você faz uma sustentação aqui, ó, para que esse volume aqui desse canto de cerâmica, de material de cobertura, fosse igual a esse aqui. Só que aí ficava tudo opaco, né? Porque aí o metal estava lá atrás. Vocês conseguiram entender? Só fazendo um review aqui para fixar bem na cabeça de vocês. Matiz, cromo e valor. Comprimentos de onda curto, médio e longa. Ok? Valor. O que é valor? Quantidade de branco e preto. De uma cor. E o preto, baixo valor, é ausência de luz. Ok. Bem fácil entender isso, né? Quando eu estava falando para vocês da metalocerâmica, e aí acabou saindo do assunto para outro lado, antes de voltar na roda de moço, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho que fazer o dente aqui, certo? E eu tenho metal ali por trás. Eu não tenho muito espaço. Quando eu falei que eu aprendi alguns macetes para fazer isso, dar essa impressão de profundidade, se você usar o cinza complexo, que ele tem uma propriedade de absorção de luz, você promove uma sensação de profundidade e modifica um pouco esse objeto opaco num objeto de absorção de luz diferente. E aí quando você coloca um translúcido por cima, esbranquiçado, ele dá um pouco de sensação de profundidade e você obtém um valor. Depois você cobre ele com outro translúcido azulado. Ele fica com profundidade e com valor, e você consegue mascarar aquela opacidade que tem lá atrás do metal. Pelo menos passar a sensação. Exatamente, mascarar ele. Mas para isso você precisa de um mínimo de espaço, que é mais ou menos em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros. O que seria esse cinza profundo aí numa cerâmica, por exemplo? Cinza complexo.
É o cinza complexo, é uma mistura de 3 elementos. Você pega, por exemplo, uma cor, o grey, você tem o grey. O grey é cinza, mas ele não é o cinza complexo. Mas se você pegar outros pigmentos, pegar o amarelo, pegar um pigmento, porque um exemplo que eu vou dar aqui, em todos os kits vem lá os pigmentos amarelo, azul, vermelho, não vem? Então se você pegar uma massa de cerâmica neutra, tipo você pega lá um transparente neutral. Nos kits de cerâmica não tem os transparentes neutral? Você pega, diferente do clear. Depois eu vou falar um pouco dessa coisa das massas de cerâmica. Mas você pega um transparente neutral. Que a gente olha nos kits de cerâmica e não sabe para que aquilo serve, né? Transparente neutral. Por que é neutral? Porque ele promove transparência nas massas, mas ele não altera o valor das massas. Ele é neutro. Ele é uma massa neutra. Mas ele é meio transparente. Mas o transparente, ele tem uma tendência a baixar o valor. Porque ele é vidro. Entendeu? Ele é transparente. Ele absorve a luz, transmite toda a luz. Ele é um vidro. O neutro não. Se você coloca um pouco de neutro na massa, ela não fica acinzentada. Se você pegar uma massa cerâmica A1, por exemplo, e misturar clear nela, ela vai ficar um A1 de baixo valor. Ela fica meio acinzentada. Ela fica mais transparente. Agora, se você pegar um A1 e colocar um pouco de transparente neutral, você só aumenta a translucidez dela, mas ela não baixa o valor. E se você quiser aumentar o valor dessa massa, você pega um pouquinho de branco e mistura nela, ou de dentina opaca, que a dentina opaca promove um comportamento de luz diferente, mistura na massa, você vai aumentar o valor dela, porque você bloqueia um pouco a passagem de luz. Mas para a massa não ficar muito opaca, você pode pegar dentina opaca, um pouquinho de neutral, e a massa 1 você vai ter uma dentina de alto valor. Ok? Lá na frente tem um slide que vai explicar isso de maneira bem interessante. Aí essa pigmentação vai depender do grupo, né? Que se encaixa com A, B... É indiferente, a receita é a mesma. Bom, voltar aqui no cinza complexo, você entendeu o cinza complexo. Você pode pegar uma massa, um transparente neutral, por exemplo, você mistura um pouquinho de pigmento amarelo, azul e vermelho e faz o cinza complexo. E faz aquela wash. Exatamente. Você aplica ali, você quer dar uma sensação de profundidade com cinza complexo, em determinadas áreas, você quer promover determinadas áreas de absorção de luz nos dentes, numa metalocerâmica, por exemplo, ou numa cerâmica sobre zircônia, você aplicou a dentina. E aqui e ali eu quero promover uma absorção de luz maior, mas essa absorção de luz eu não quero que fique um cinza pintura. Então você faz essa misturinha e aplica nas regiões que você quer, e você vai ter ali o cinza complexo. Depois aí ele te dá uma sensação de profundidade. O violeta também promove essa sensação de profundidade. Parecido com o cinza complexo. O kit da Ecocolor, eu não sei se esse novo tem, mas tem uma matéria de mato profundo. É essa mesma ideia que é o profundo serve? Já vem pronto. Já vem pronto. É, exatamente. Entenderam? Então essa coisa tá... Vocês entenderam o que é opacidade, né? Hã? Opacidade de opaco? É. Legal. Transparente. O que é transparente? Qual a diferença do transparente e o translúcido? Rodou? Passa a luz. Hã? Passa. E o translúcido? Mais fosco, mais opaca, né? Como é que é? O translúcido. Translúcido, mas mais um pouco opaca do que a transparente, né? Não reflete tanto a luz como o transparente, não é isso? Opacidade é uma coisa, translucidez é outra. Nós vamos fixar bem isso na cabeça de vocês para entender. Transparente reflete a luz, não é isso? O transparente transmite, permite a passagem da luz. Transmite a luz, é transparente. O translúcido, ele bloqueia um pouco a luz. Ah, tá. Então a luz passa por ele, e o translúcido ele pode ser translúcido por vários comprimentos de onda, ou seja, pode ser translúcido de várias coisas. Pode ser translúcido amarelo, pode ser translúcido vermelho, pode ser translúcido azul, ou pode ser translúcido branco, ou rosa. Passa bem nas luzes, né? Hã? Passa bem nas luzes, né? Exatamente. Então nós já sabemos das dimensões da cor. Fala. Qual é a maior diferença que você falou que o translúcido, ele vai ficando mais translúcido
Muito bem. O opaco, ele é uma substância que ela bloqueia totalmente a luz. Ela é opaca. O translúcido ele não bloqueia a luz. A luz Só passa diminui. por ele, só diminui a intensidade da luz. Então, digamos que se chega num ponto que se a translúcidez for tão grande, ela vira opaca. Exatamente. Se você pegar muito pigmento, ou você tem uma... Porque assim, você tem duas coisas, por exemplo, para entender de uma forma mais fácil. Assim. Você tem um pote de opaco e um pote de vidro. Daí você começa a misturar os dois. Quando você misturou os dois, você tem um translúcido. Certo? Porque você misturou os dois. Se você misturar mais vidro, vai ser mais translúcido. Se você misturar mais opaco, ele vai ser... Aliás, se você mistura mais vidro, ele vai ser mais translúcido. Se você misturou menos vidro, ele vai ser mais opaco. Certo? Sim. Você vai bloquear totalmente a luz. Para ele ser opaco, ele não pode ter vidro. Você entendeu, Eliano? Para ele ser opaco, ele não pode ser vidro. É isso que separa a opacidade da translucidez. É como se fosse aquela roda que mostra ali, o transparente está lá no meio. Aí conforme vai subindo lá em cima, vai ficando opaco. Vai ficando menos translúcido. Vai ficando, ele deixou de ser transparente, a ponto de pigmento já ficou translúcido. Mas quanto mais pigmento você coloca, chega num ponto que ele deixa de ser translúcido, passa a ser opaco, porque ele já não translúcido. Então não passa luz nenhuma. Aí já não é mais translúcido. É. Para de passar a luz totalmente. É o oposto do transparente, é o oposto. Do transparente é o opaco. Exatamente. O translúcido é a metade do caminho. Quando ele você tem a mistura dos dois. Certo? Mas e quando é opaco? Quando é opaco é que não tem translucidez. Porque aí do jeito que ele está colocando, dá a impressão é assim, se está ficando transparente, mas quer dizer, está ficando translúcido, está ficando opaco. É. Mas não é, é como se fosse uma saturação da translucidez. Da transparência. Da Essa transparência. Isso, exatamente. Uma saturação da transparência. Aí ele diz que dá. Porque opaco é uma coisa que não passa luz. Ou passa. Ele é opaca. Opaco. Tem meio opaco. Não tem. Quando o objeto ele deixou de ser translúcido, ele passa a ser opaco. O papel, essa folha aqui, ela é opaca, né? Translúcido. É translúcido. A luz Mas passa por ela. Mas ela passa pouca luz. Aí é translúcido. É translúcido. Agora eu vou te dar um exemplo de uma coisa Agora, você opaca. pega Isso um aqui, ó, vidro. é opaco. Não passa A luz não passa aqui. Não tem como a luz passar por aqui. Aí ele é opaco. Aí se você pegar, por exemplo, uma placa de vidro e for jogando pigmentos brancos, vai passar luz, mas é como se fosse uma saturação, vai ficando translúcido. Vocês entenderam a roda de Monson? Dois, né? Hã? Se algum dia, então, alguém perguntar sobre a roda de Monson, vocês já sabem. Eu vou falar, eu já sei onde pesquisar. Exatamente. Guilherme, Hã? onde é que é aquela roda? Peraí, vou mandar um... Tá aí, ó. Pra vocês entenderem agora. A gente primeiro explica, depois mostra, né? Que aí fica mais fácil de Primeiro complica para depois mostrar. descomplicar. Tá lá, ó. Opacidade é uma propriedade óptica do objeto de impedir a passagem da luz. Entendeu, Guilherme? Entendi. O observador está aqui, os raios de luz estão aqui, ó. Quem é opaco? É o metal. Certo? Agora ficou mais fácil, né? Transparência. Transparência é uma propriedade óptica de alguns objetos que permite a passagem da luz sem mudar a sua trajetória. Transparência. Transparência. Não mudou a trajetória da luz. Do jeito que a luz veio, ela passou por ele, ela não se modificou, não se separou, não se juntou e ela continua do mesmo jeito. Ele é transparente. E aquele transpopal, né? É. O transpopal, ele muda a direção da luz. Aí você vai entender o que significa opalescência. Por isso que é um transpopal. É o que todo mundo está querendo entender o que é opalescência, Não, mas é né? legal, é legal. Vai, ó, mas assim, para você entender a opalescência, você tem que entender esse princípio básico. E o segredo, um dos segredos dos degraus tão importantes da compreensão da opalescência é esse aqui, ó. A transparência é um fenômeno, não é uma dimensão, é um fenômeno da luz que ela passa
que permite a passagem da luz sem mudar a sua trajetória e sem separar e sem juntar ela. Ela continua do mesmo jeito. Uma placa de vídeo, do mesmo jeito, né? Exatamente. Você vê do outro lado todas as coisas do mesmo jeito. E se eu perguntar para vocês, um copo Com água. com água, ele é transparente? Ele é transparente. É translúcido. Hã? Translúcido. Mas a água não é transparente? Eu acho que ele é transparente, mas ele tem propriedade de refração. Exatamente. Aí já começa. Mas ele é transparente ou é translúcido? Ele pode ser translúcido se ele tiver pigmento. Se ele não tiver, ele continua sendo um transparente. Mas pela sua espessura e característica, ele pode ter mais uma propriedade que é promover um prisma. E esse prisma, o que é o prisma? É uma mudança de trajetória da luz. E quando você tem um prisma, você pode separar as ondas. Certo? Então a água, por ser moléculas, ela pode promover o prisma. Né? E o prisma é o quê? Quando você muda a trajetória da luz. E quando você separa as ondas de luz. É por isso que você olha no céu às vezes e vê o arco-íris. Porque o sol está vindo e por prisma, cada gotícula de água por prisma separa as ondas de luz e você vê o arco-íris. Você vê várias cores. Nossa, o céu está... Uma água cristalina. Principalmente quando tem uma área chuvosa. Tá. Você vê bastante. Então nós já entendemos o que é opacidade e o que é transparência. E o que é translúcido. Ó, já entendemos muita coisa hoje, ó. Comprimento de onda, matiz, cromo e valor, opacidade, transparência e translucidez. Certo? E refração da luz. O que significa refração? Capacidade do objeto de mudar a trajetória da luz. Você pode explicar isso para mim? Decorei isso ontem. Hã? Ela passa, vai pelo objeto, passa por ele, em vez de ir reto, transpassar a luz, ela pega o outro lado. É isso? Isso, ela sofre uma pequena mudancinha. Uma parte também, né? É. Tem uma A parte. inclinação da superfície também gera a refração? Talvez. Um exemplo de refração bem interessante. Se você pegar um copo com água e você enfiar uma caneta dentro dele, não parece que a caneta entorta e faz assim? Você vê ela fazendo assim? Aquele é o fenômeno de refração. E isso acontece exatamente com a luz. E os objetos, de um modo geral, têm uma propriedade de refração, um índice, ele é medido em índice de refração, tem uma medida de índice de refração. Cada objeto tem um índice de refração diferente. E o esmalte dental e a dentina têm índice de refração diferente. Guardem essa informação. O esmalte dental e a dentina, que são os dois elementos básicos que compõem o dente, têm índice de refração diferente. Ou seja, eles mudam a trajetória da luz com índice diferente. Por exemplo, o esmalte, como a glicerina ou como o álcool, se a gente pegar água, óleo e glicerina, cada um tem um índice de refração. Eu posso pegar 3 taças com água, aliás, uma taça com água, uma taça com glicerina e uma taça com álcool. Eles têm índice de refração diferente. Se eu incidir um feixe de luz neles, eles vão ficar diferentes. A saída da luz vai ficar diferente em todos eles. Essa diferença é medida por um índice de refração. Certo? Beleza? Então entendemos o que é refração, né? É uma propriedade de mudança da trajetória da luz. Uns mudam assim, a luz está indo aqui, passou pelo copo de água, ela só faz isso e continua. No copo de óleo ela está vindo, ela dá uma queda e continua. Na glicerina talvez ela mudaria um pouquinho só, metadinha. Então isso é o índice de refração. Você não precisa dessa informação para entender a opalescência, tá? Até porque isso acontece em casos, muitas vezes o dentista fala para vocês, pô, mas quando eu olho de lado, quando ela está olhando de lado, a pessoa chegou aqui falando para mim que quando ela olha assim de lado, ela vê, ela não
não sei, ela vê um azul, vê um não sei o que, uma transparência maior, mas quando você vê de frente, eu não sei entender. Você vai entender isso aí. E aí você vai falar assim, agora eu sei o que é Eu já opalecência. sei, aí eu vou falar isso. Eu não sei o que eu faço pra fazer. Sabe o que você vai fazer? Você vai imprimir E vou mandar pra ele. Estuda esse artigo aí, doutor. Roda de mundo. Bom, vocês já sabem o que é translucidez, né? De acordo com o que eu expliquei. E essa figura leva vocês à elucidação do que é translucidez, certo? Tá tudo compreenderam o que é translucidez, né? O que permite a translucidez é a difração da luz. Você ligou aí? Não altera o curso Ela altera porque ela do divide. Ivan, ele pegou dois pratos de Entendeu? isopor, um aqui, outro aqui na câmera, assim. Isso também tem a ver com o lance do Mas observador, né? Porque essa capacidade aí da defração também volta para o observador, né? Aí é reflexão. A refração, a defração, reflexão. Entendeu? Ó, precisamos entender, esclarecer isso bem, hein? Refração, difração, reflexão. O objeto ele pode ser translúcido, translúcido, ou é translúcido ou é transparente. E essa translucidez, ela é causada pela difração. Certo? Legal. E ela também pode nos oferecer um outro fenômeno que é a reflexão, através da translucidez. A luz passou uma parte dela, passou, e a outra parte? Voltou. E aonde a gente vai, só para ver se eu entendi, aonde ela é que vai ser responsável pelo valor das coisas. De certa forma. É branco lá dentro? Sim. Porque Exatamente. a capacidade dela de voltar é que vai dar aquela sensação. Essa capacidade de reflexão, de né? reflexão. É o que nos vai permitir a percepção do valor. Do valor. Entenderam? Legal? Tranquilo? A refração vai dar uma... Difração, reflexão, translucidez, transparente. Ó, antes Show de parecia bola. que estava falando grego, né? Agora todo mundo já sabe o significado de cada uma delas. Transparência, a ideia de... Essa simplicidade de esclarecimento é para entender uma coisinha chamada opalescente. Para você entender a opalescência, você precisa estar bem ciente, tranquilo, do significado de translucidez, transparência, difração e refração. Ok? Aí vai vir a reflexão. E reflexão também. E opacidade. Ok? Tranquilo? Vamos lá, ó. Opalescência. Para a gente poder entender a opalescência, nós sabemos o que é reflexão. Todos já sabem, né? Hã? Todos também já sabem o que é refração, né? Aplicar e ajudar os outros a permitir, aliás, a conseguir compreender esse fenômeno. E é o que nós fazemos e que os dentistas e os pacientes mais querem que nós consigamos executar, são objetos opalescentes. Não é isso? Para você, eu entrei nessa de fazer refratário, de fazer dente com cerâmica feldspática, depois que eu decidi entender isso aqui. E há um tempo atrás, eu ouvi uma coisa de um professor renomado, assim, que eu admiro pra caramba, ensinou muita coisa, falou assim pra mim: ah, esse negócio de fluorescência é papo furado, fluorescência, você não enxerga a fluorescência. O cara falou que esse negócio é fluorescente, olha aí a fluorescência. E você não enxerga a fluorescência, eu fiquei pensando, caramba, por que tanto se fala em fluorescência? E o que é isso, né? Nós vamos chegar lá, na fluorescência. Mas antes nós vamos entender o que é opalescência, certo? Tá escrito aí, ó. Entender, a opalescência é a reflexão, refração, transparência, translucidez e difração da luz. Tá. Vamos tentar da maneira que eu entendi mais resumidamente. Como a onda longa passa, ela bate nessa dentina e por meio da reflexão, ela vai voltar para mim em uma onda de cor que meus olhos vão chegar na cor laranja, ambar ali, mais próximo ali da cor A3 mesmo, por ali. Em compensação, na parte mais incisal eu vou ver azul, porque a dentina vai, a onda
a luz vai bater e vai voltar de cara. Vai voltar direto. E aqui passar não vai ter onde ser refletida, então ela se perde. É isso que eu entendo por fluorescência. Eu vou desenhar, que está na minha mente, assim, da forma que eu consigo, para vocês poderem entender o que eu penso. É alguma coisa visual, né? É. É a luz. Vocês viram um desenho aí. Aqueles livros que tem um monte de letra. O desenho aqui, ó, vai facilitar bastante para vocês entenderem isso aqui. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, uma onda azul. Aí uma outra onda amarela. E uma outra onda vermelha. Meus olhos estão vendo todas as azuis. Parece que essas ondas estão tudo iguais, né? Ó, vamos entender o seguinte, ó. A onda, essas 3 ondas de luz aqui, ó, vocês vão entender agora o fenômeno de opalescência. Essas 3 ondas de luz que vocês estão vindo aqui, vamos imaginar que elas estão aqui nessa direção aqui do dente. Ó. E elas vão atravessar esse dente, certo? Nessa parte do dente, que é esmalte, que é um objeto translúcido, certo? O esmalte é translúcido, é uma massa translúcida. A dentina é translúcida ou ela é opaca? Ela é translúcida. Ela chega a ser translúcida, mas dependendo da sua espessura ela se torna opaca. Ela é espessura dele. É, mas ela fininha, ela chega a ser translúcida. Vamos lá, essa onda de luz, Dependendo da concentração. aqui está a luz, ó, ela vai entrar no dente, certo? E essa camada que a gente está vendo aí é esmalte, ela é translúcida. E nessa região aqui nós temos um pouquinho de dentina, certo? A dentina vai até lá próximo da borda incisal, ok? E ela chega a ser um pouquinho translúcida também, como eu falei, ela não é transparente, ela chega a ser um pouquinho translúcida quando ela fica bem fininha. Só para abrir um parênteses para vocês compreenderem o que nós vamos estudar amanhã, existe uma outra... Me falaram e eu estudei que o dente é feito basicamente de 3 coisas. 3 substâncias, né? Não diria substância, 3 elementos, que é esmalte, dentina e polpa. Isso é o que compõe o dente. Dente é isso, esmalte, dentina e polpa. Existe uma outra coisa no dente, que é responsável pelo fenômeno por vários fenômenos no dente, que é a junção amelodentinária, que é uma películazinha que existe aqui, ó, entre o esmalte e a dentina. Ela é abreviada como JAD, junção amelodentinária. Vocês vão encontrar em várias literaturas esse nomezinho JAD, que é a junção amelodentinária. Muito bem. Quando a luz vem e ela atinge o dente, ela atinge primeiro o esmalte, certo? Mas, como o esmalte é translúcido, ele permite parte da luz passar por ele, ok? No esmalte, do que é composto o esmalte? Né? No esmalte tem uma substância chamada hidróxido de apatita, que ela é responsável por mudar o comportamento da luz que passa pelo esmalte. E tem essa substância, ela é responsável pela difração da luz. Ou seja, ela vai permitir que a luz seja difundida. Ela vai ser dispersada dentro do dente. Certo? Então isso é difração. A luz veio, atingiu o dente é translúcido, ou seja, ele vai permitir que a luz passe por ele, é o que o Ebinho leu lá em cima. Que a luz permitia parcialmente a passagem da luz. Seletiva, isso. Parte da luz ia passar
parte da luz ia ser difratada, ou seja, vai ser dividida, e parte da luz vai ser refletida. Ok? Hidroxapatita fez isso? Hidroxapatita proporciona essa difração da luz dentro do dente. Por isso que o hidróxido de apatita na cerâmica feldspática, a cerâmica feldspática que tem hidróxido de apatita, ela tem um comportamento mais parecido com o dente natural. Porque ele tem óxido de apatita, que permite essa difração da luz. Muito bem. Se nós sabemos que no dente a luz vai ser transmitida, refratada e difratada, legal. E nós sabemos que essa luz, ela é composta, vamos analisar que ela só tem 3 comprimentos de onda, para facilitar, tá? Ela tem o azul, o amarelo e o vermelho. Muito bem. Quando a luz atinge o esmalte, os prismas de esmalte, pelo hidróxido de apatita, reflete o raio azul. Então nós enxergamos o dente azul, porque ela foi refletida. Parte da luz seletiva foi absorvida, certo? E ela foi embora. Mas a princípio nós olhamos o dente e ele parece meio translúcido, mas ele é opalescente. Então parte dessa luz que era branca, o feixe de luz branco, não é? Parte desse feixe de luz, que é a união de todas as cores, está indo em direção ao dente, atinge o dente. Pela propriedade de hidróxido de apatita, parte dessa luz é refletida. Qual é a parte que é refletida? Azul. A onda azul é refletida. Isso é feito com vocês. Esse é o efeito de reflexão da luz. E ela é refletida e se torna opalescente porque ao mesmo tempo que ela é refletida, ela é difratada. Ele sofre 2 processos. A reflexão e a difração e a refração. Porque ela se divide, quando ela se divide, ela modifica a sua trajetória e você vê ela azul, dentro do dente. Entendeu? Reflete a onda curta. A onda curta. E se o objeto ele é translúcido e ele não é opalescente, a luz vai passar por ele, vai ser difratada, mas ela não vai ser refratada. Entendeu? Porque baixa o valor, porque passa e vai. Ela vai passar, vai se dispersar e você não vai ver a onda azul. Porque o objeto ele é translúcido, mas ele não é opalescente. Então a luz vai passar por ele e vai ser difratada. Ele é só mas não volta o azul. Você vê ele fosco, branco, verde, ou só amarelo, ou só azul. Por isso que o pigmento azul no transparente não torna o transparente opalescente. E eu achava que se eu pegasse um transparente, uma incisal, misturasse um pouco de pigmento azul, eu ia ter opalescente. Explicaram assim também na tarde, caguei muito dente botando azul. Achando que você ia tornar o dente opalescente. Aqui, ó, nesses 2 cantinhos, vai ficar show. Beleza, o que ele fazia? Ele refletia todo o azul que ele tem, mas ele não tem uma propriedade a mais que faz com que a luz seja refratada e passado por ela. E aí, dependendo da incidência que você olhar, em função do índice de refração ser diferente, eu falei que vocês tinham que guardar essa informação, né? Você tem 2 objetos unidos por um terceiro, que está uma película que está no meio, que é a jade, que tem índice de refrações diferente. A luz, a mesma luz que você está vendo entrar nesse dente, se você olhar desse ponto de vista, ela está sendo refratada numa direção, pelo esmalte. Quando você olha mais para cá, o observador mudou, a dentina refrata ela de uma outra, vamos dizer assim, dimensão. Porque um tem um índice de refração, o outro tem um outro índice de refração. Então a mesma luz que passa pelos dois, passa por um objeto, depois passa por outro, ela sofre 2 modificações. Porque primeiro ela é refratada por um filtro, que é o esmalte. E ela muda a trajetória, e ela está seguindo. De repente, ela é refratada por outro que está atrás dele, que é a dentina. E o que permite essa... E a dentina ainda promove um outro fenômeno interessantíssimo, que na dentina tem canalículos dentinários. E esse canalículo dentinário é úmido. Isso já é dente
e dente natural. E a umidade é água, não é? E a água faz o quê? Ela promove um prisma. E aí você vê outras cores. Certo? E o que é esse fenômeno? Esse fenômeno é a contra-opalescência, que está ali embaixo do slide. Vocês primeiro entenderam a opalescência. Presta atenção. A luz entrou no dente. Eu estou observando aqui. Ela mudou a trajetória. O hidróxido de apatita permitiu que ela refletisse o raio azul. O amarelo e o vermelho continuaram a sua trajetória, né? Aí ele atinge a dentina. Só que naquele ponto que você está olhando, você não vê que ele mudou. Mas quando você muda o ângulo de observação, você consegue perceber que ele muda novamente lá dentro. E quando ele muda novamente lá dentro, você tem o fenômeno de contra-opalescência. Que aí você vê o laranja e o amarelo. Em vez do azul. Em vez do azul. Porque o azul ele foi refletido em outro ponto de observação. Você já não vê mais ali. Porque o azul É por isso que você olha um dente e horas ele está azul, horas ele está laranja, meio amarelado. Entenderam? E para resumir isso, Para resumir isso, eu vou mostrar. na prática, você para dar um efeito de opalescência, você não pode usar uma cerâmica que ela seja de certa forma azul. Não vai dar esse efeito. Você tem que usar uma cerâmica que possua por si próprio, ele ofereça na composição dela opalescência. E o que é opalescência? Opalescência é esse efeito de refração e reflexão que a luz, que o Objeto proporciona. proporciona. Legal. É isso mesmo. Então, se você pegar uma... Eu imaginava, de repente, aqui na minha cabecinha... Ó, presta atenção. Eu imaginava aqui na minha cabecinha... Se amarelo, vermelho e azul... Se o objeto reflete esses 3 comprimentos de onda... Ele é opalescente, né? Certo? Se ele reflete esses três. ele reflete os Mas ele tem três. que ter essa interação da deflação. Então, se eu pegar um transparente... Porque eu tive essa dúvida, tá? Estou levando vocês a ter essa dúvida mais rápido. Se eu pegar um objeto transparente e colocar um pouco de pigmento azul, um pouco de pigmento amarelo e um pouco de pigmento vermelho, ele vai ficar opalescente? Hã? Acho que a opalescência não tem a ver com a pigmentação. Isso. Pera lá. Se eu pegar um objeto que é o esmalte, ele é translúcido, certo? Ou transparente. Vamos dizer que eu quero colocar um opalescente no dente. Eu quero fazer meu próprio opalescente. Por que o Emax não tem opalescência assim? Porque ele não tem índice de refração diferente. Ele não é tão opalescente quanto uma cerâmica feldspática. Porque na cerâmica feldspática, se você pegar um Emax e injetar ele, olhar ele contra a luz, ele é opalescente. Nossa, estou sendo contraditório, né? Acabei de falar que ele não é opalescente, né? Mas se você pegar ele sem pintura e colocar ele contra a luz, você vai ver que ele é opalescente. À medida que você joga pigmento nele para maquiar ele, você vai acabando com a opalescência dele. Porque você já A criou tinta uma do vidro, barreira. né? Exatamente. Você vai... Então, um material que é nos oferecido com opalescência, se você pegar uma pastilha de Emax e falar assim, esse Emax tem opalescência, você acaba de injetar um Emax, olha ele contra a luz, ou só dá um polimento nele, um brilho, ele fica opalescente. Pinta ele, Aí maqueia perde a ele, opalescência. ele perde a opalescência. Mas aí, essa questão Por quê? voltando no- E você pode misturar os 3 pigmentos e pintar ele para ele se tornar opalescente. Ele não vai se tornar opalescente, ele vai ficar cinza. Ele pode até ter opalescência, mas ele jamais vai imitar essas camadas naturais para permitir toda essa deflação, para permitir a contra-opalescência. Fica uma coisa assim, uma nota 6 numa escala de 10. E Ó. essa questão da pigmentação aí, tio, também tem Olha a que ver interessante, com- ó. Que cor que vocês estão vendo isso aqui? Azul. Azulado, né? Ó. Tá azulado, não tá? Tem a ver também com a incidência de luz, não tem? Tá azul, não tá? Ó. Que cor que tá agora? Isso é contra-opalescência. Olha aqui, ó. Isso é opalescente. Opalescente contra opalescente. Por que isso?
Quando a luz é refletida, primeiro reflete o azul, não é isso? É opalescente. Como é que era a palavrinha que estava escrito lá? A luz é seletiva, né? Parte da luz está sendo absorvida e está sofrendo refração e difração. Agora, toda a luz está sendo refletida. Isso tem a ver com as curtas e ondas longas? Contrapalescência. Acontece a mesma coisa. Essa é a contrapalescência. Isso tem a ver com ondas curtas e depois ondas longas? Isso. Para você entender a opalescência, você tinha que começar a entender. Por que vocês entenderam fácil a opalescência? Porque você entendeu lá atrás o que era... Reflexão, refração. Você entendeu lá atrás que é ondas médias, ondas curtas, ondas longas, o que é difração, o que é refração. Aí quando você chega lá na opalescência, você entende. Mas a primeira vez que você lê aquele slide ali, você fala, caracas, como que eu vou entender isso tudo, né? Aí vem aquela dúvida lá de você fazer isso na cerâmica. Você disse que você pode colocar pigmento que não vai dar esse efeito, porque isso não é efeito de pigmento, é um efeito de refração e reflexão. E, então, na cerâmica, como é que você faz isso? Tem que usar cerâmica com fabricante. Vou ensinar isso amanhã na cerâmica. Porque eu estou ensinando você a entender o comportamento do Mas dente. tem também, Aguinaldo, Ele não quer mas vir tem também a luz que é incendida, né? Essa questão da opalescência, uma forma, contrapalescência, né? Não. Se a luz não tiver, se ela não for uma luz branca, no caso for uma luz azul, vai ocasionar um outro efeito nessa opalescência e na contrapalescência, né? Então, se ela for uma luz azul, você separar só uma luz azul, ela vai ser um comprimento de onda Curta. ela não vai ter onda média e onda Vai ser longa. tudo azul. O objeto ele só é opalescente quando ele é exposto a um feixe de luz de vários comprimentos. Se o objeto é exposto a um feixe de luz único, de um mesmo comprimento de onda, você não vai conseguir perceber, porque é a diferença do comprimento de onda que nos leva à compreensão da opalescência. É porque tudo em volta vai ter mesmo. Ó, isso é básico, eu demorei para compreender. Vocês vão compreender bem fácil no mesmo dia. Você Ó, pode conseguir alguma coisa. presta atenção, Fábio. E Agneliano, como eu vou fazer a opalescência no dente que nós vamos fazer amanhã e tudo mais e tal, a vida toda? Como eu vou fazer? Vou pegar a massinha do determinado fabricante que está escrito opal e vou colocar na incisal. Mas e se essa cerâmica não tivesse disponibilidade de uma massa opal? Aí o que eu vou fazer? Aí você não vai fazer, porque não tem a massa opal. Não adianta você pigmentar, caçar nada. Não adianta. Não, vai ter um Mas efeito hoje, de você entendeu muito bem, hoje em dia, praticamente todas as marcas de cerâmicas têm as massas opalescentes. Antigamente não era isso. O que é interessante é você saber utilizar a massa opalescente. E para você saber utilizar alguma coisa, você tem que saber o que é aquela coisa. O que ela faz? O que ela faz. Porque senão o cara falava pra mim assim, tá faltando opalescência. Eu falei assim, o que é essa porra de opalescência? Não conseguia ver. Agora vocês vão pegar os dentes e vão começar a olhar, eles cortam a luz, assim, pra você ver a opalescência. E aí você vai comparar, você quer entender muito bem isso, você pega um dente, faz ele só com massas que não têm opalescência e nos estojos vem lá. Na Hera Ceram, por exemplo, tem lá dentina e incisal. Essas massas não têm opalescência. Certo? Dentina e incisal. Aí tem a incisal opalescente. Aí eu fiquei pensando comigo, para que o fabricante ainda faz de esmalte o incisal sem opalescente? Porque nem todos os dentes têm também. Todos os dentes são opalescentes em toda a sua extensão, da cervical à incisal. Até de terceira idade. De tudo, o esmalte ele tem opalescência. O esmalte dental natural, ele é opalescente, da cervical à incisal. Então se você... Só que o fenômeno de massas opalescentes modifica o matiz e o croma. Certo? Dependendo da sua intensidade. Então, quando eu comecei a aplicar cerâmica, que eu aplicava no início, eu comecei a estudar bastante sobre cerâmica, que eu estudei bastante a no Unitac, eu comecei aplicando dentinho e incisal.
Aí eu apliquei dentina, incisal, e aí eu queria que meus dentes ficassem bonitos. Eu comecei a usar transparente, pegava o TX, que é a massa mais transparente, e tacava TX nos dentes, os dentes ficavam cinza. Aí eu tacava o TO no dente, ficava menos cinza. Aí eu ia e aplicava azul misturado com aquilo, com isso, e sempre ficava feio. Aí eu fui estudar, conversei com o Giovanni Gombogi, ele falou assim, ó, o que você está querendo enxergar nos dentes chama-se opalescência. E existe um outro estojo de cerâmica da Nuritac, que é o Luster, que são as cerâmicas, são os esmaltes opalescentes. Aí eu estudei todos aqueles esmaltes opalescentes para aplicar sobre eles. Quando eu fui aplicar aqueles esmaltes opalescentes sobre a Nuritac, do método que eu já fazia, não batia a cor. Eu aplicava uma quantidade e essa quantidade, ela alterava a cor. Por quê? Ele é um esmalte. Se ele é um esmalte, ele é um filtro. E eu estava vendo uma cor de dentina sem esse filtro. Entendeu? Aí o que você tem que aprender a trabalhar hoje, quando a gente fala que uma cerâmica de alta performance igual a que sempre teve, né, desde 20 anos atrás, que nem a Creation, e hoje tem a GC e outras marcas, o IMAX, a Hera Cerâmica, são cerâmicas que têm mais recursos, são cerâmicas que têm pigmentos diferentes da Nuritac. A dentina dessas cerâmicas novas, ela é diferente da Nuritac. A intensidade de croma delas é diferente. É diferente, umas é maior, outra é menor. Por quê? Vocês estão fazendo uma Nuritac lá mais croma um pouco? Isso, essa seja uma dessas. Isso, por quê? Se você coloca uma dentina que ele desenvolveu para fazer um dente que batesse com essa escala aqui, por exemplo, uma dentina incisal que uma receitinha de bolo iria permitir você fazer um dente naquela cor de escala, você vai lá agora e coloca um filtro em cima dela. Quando você coloca um filtro, você modifica tudo. Aí você tem que fazer o quê? Eu tenho que colocar mais pigmento, eu tenho que aumentar o croma dessa dentina, eu tenho que modificar o índice de translucidez desse esmalte que eu estava acostumado a usar, que era a incisal. Quando eu comecei a estudar e ver que os grandes ceramistas não falam em incisal, eles falam em esmalte, né? Pô, mas qual a diferença entre esmalte e incisal? O dente não é dentina e incisal? Não, dente é dentina e esmalte. E a gente aprende a fazer, eu ensinei várias pessoas a fazer, dente com cerâmica, você vai usar dentina e incisal. É assim? Nuritac, dentina, incisal tal, não é isso? Quando eu comecei a estudar os ceramistas de alta performance, que construía dentes com mamelos, não sei o que, não tem incisal. Incisal é uma área.